Você já sentiu a necessidade incontrolável de consumir uma grande quantidade de alimentos em uma velocidade mais rápida do que o normal em um curto período de tempo? Oi, eu sou a Graziele Oliveira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento. Eu tenho 37 anos, sou casada com o Juan Diego, mãe do Felipe e do Benjamin, e de coração, mãe da Ana Laura também. E hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, como evitar os impulsos. E para isso eu trouxe um convidado super especial, que vem diretamente de Pitangueiras para todo o Brasil. Ele, que é casado com a Laila Soares, pai da Alicia, uma princesinha de apenas 3 anos, Alicia Soares. Ele também é graduando do 4º ano de Psicologia pela Faculdade Anhanguera. É formado em Teologia pela Faculdade Unina e é discente na Academy Vox to You de Jaboticabal, a maior escola de oratória do Brasil. E para isso eu convido para participar da live comigo, Everton Soares. Deixa eu adicionar ele aqui, mandar o convite. Boa tarde a todos. Tudo Prazer estar bem? aqui com você. Maravilha! Te agradeço, né, Everton? Antes de mais nada, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite e participar dessa live, poder alcançar as pessoas que vão estar assistindo e tendo todo o conhecimento que você vai trazer para nós, através deste bate-papo. Lembrando, pessoal, que eu quero que todos vocês mandem as perguntas durante a live para a gente, tá? Vai perguntando mesmo, porque a gente está aqui para ajudar todo mundo e a responder as perguntas, tá? E gratidão, me sinto lisonjeada pela sua presença na minha live. E agora a palavra está com você. Feliz demais, Grazi. Prazer estar com você. A todos, uma boa tarde. Muito contente em participar dessa live. Na verdade, eu já fiz alguns vídeos, mas nunca uma live desta proporção, e fico muito feliz pelo convite e também pelo desafio, né, Grazi? Porque a gente está sempre aí se desafiando, aprendendo e buscando novos conhecimentos. Principalmente eu, um amante agora da psicologia, né? Há 4 anos aí me apaixonando pela área das ciências, que essa ciência que estuda o comportamento humano e todos os processos mentais. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês e vamos lá e vamos tentar ajudar as pessoas o máximo que a gente conseguir aqui para que juntos possamos aí crescer e ter saúde mental para todos, né? Com certeza, com certeza. Bom, Everton, eu trouxe esse tema porque ele é um tema que atinge milhares de pessoas. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a obesidade ela tem aumentado cada dia mais e a gente sabe, né, que a obesidade é um acúmulo de gordura dentro do nosso tecido de gordura. Olha que interessante. A gente tem um tecido de gordura, que é o tecido adiposo, que lá só cabe uma quantidade específica. Porém, quando ultrapassa aquela quantidade que cabe ali, então acontece a obesidade. E ela é uma doença inflamatória, uma doença crônica não transmissível, porque ela é crônica, né? Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E é muito interessante a gente falar sobre isso. E, infelizmente, a compulsão alimentar, ela interfere diretamente, do ponto de vista, principalmente como nutricionista, ela interfere diretamente no resultado do paciente, né? Como ele chega na proporção da obesidade e como ele sai de lá. Se é que ele consegue vencer a compulsão, né? Que nem todos conseguem. Então, hoje eu quero te perguntar, Everton, com toda a sua experiência, sua bagagem profissional, e teoria também, tanto como teólogo, como psicólogo também, aí, acadêmico. Eu quero saber, eu marquei algumas perguntinhas aqui, estou lendo um roteirozinho. Como você acredita que são desencadeados esses episódios de compulsão alimentar? Na verdade, Grazi, vamos de início já esclarecer alguns pontos, né?
A compulsão alimentar ela faz parte do grupo de transtornos mentais, ou melhor, o grupo de transtornos mentais dentro da DSM, né, 5, que é o nosso manual, o manual do psicólogo, e faz parte dos transtornos alimentares, que se inclui também anorexia, bulimia e assim por diante. Dentro dessas classificações, há a compulsão alimentar. Uma das coisas que podem encadear, né, é claro que a ciência ela procura sempre olhar o indivíduo, principalmente a psicologia, a gente tenta olhar o indivíduo como único. Porque a gente não pode examinar um indivíduo somente por questões de um padrão já estabelecido sempre. Porque cada indivíduo tem uma experiência cultural, questões biológicas, questões de outros transtornos, isso acontece muito. Pessoas, por exemplo, que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que estão passando por um trauma e acabam acarretando outros transtornos. E a compulsão alimentar ela pode ser gerada de inúmeras formas. Ela pode vir por causa de questões biológicas mesmo. Muitas pessoas são propensas, por exemplo, à obesidade. Elas têm mais tendência a questões de obesidade, até uma obesidade mórbida. A gente tem visto muito isso. Pessoas também que por questões emocionais, né, por comparações a padrões já estabelecidos, e aí a gente já faz uma crítica a todos os nossos ouvintes para prestarmos um pouco atenção a esse ponto. A crítica seria a não nos estabelecermos e olharmos os padrões estabelecidos pela mídia, da televisão, nas novelas, porque a gente imagina um padrão de beleza e como se esse padrão de beleza deveria ser buscado com todo o vigor, com toda a dedicação e como que a gente deveria ser igual àquela pessoa. E, na verdade, as pessoas acabam se frustrando muito. Então, há inúmeros fatores que podem levar a pessoa a esse transtorno. Mas o transtorno alimentar e a compulsão alimentar especificamente, ela leva ao indivíduo a comer de uma forma desagerada. Há um padrão de relacionamento entre comida e indivíduo que foge da normalidade. É típico de pessoa que vai se alimentando, né? Ela vai comer, mas ela, mesmo com o estômago cheio, ela ainda consome mais e mais alimento. Né? No caso da anorexia, por exemplo, para a gente comentarmos um pouco sobre isso. Na anorexia, as pessoas que têm esse transtorno alimentar, ela acaba não comendo por causa que ela quer manter a sua beleza física, ou ela pensa que está muito gorda. Então, na bulimia, ao contrário, a pessoa ela acaba ingerindo muita caloria, ela ingere muito alimento, porém, ela acaba criando alguns comportamentos de impulsividade, como, por exemplo, o vômito. A pessoa ela acaba aí colocando a mão na boca para forçar um vômito. A pessoa toma diuréticos, a pessoa toma alguns laxantes, porque mesmo ela consumindo aquela quantidade exorbitante de caloria e de alimento, ela sabe que aquilo está fazendo mal ao organismo dela e na mente dela, não, eu quero ser magra, eu como muito, mas eu quero continuar ainda no meu mesmo peso. Então vai tomando medicamentos, vai usando esses padrões de comportamentos que são disfuncionais para ela. Então, para a gente dar aí um ponto de partida para a nossa conversa, é importante a cada pessoa, principalmente a família, prestar atenção no comportamento dos seus familiares, principalmente adolescentes, porque é na adolescência que muitos, principalmente do sexo feminino, têm sofrido muito com transtornos como anorexia e bulimia. E a compulsão alimentar, por mais que alcance também o público mais adulto, mas a adolescência é o público-alvo. Então vamos tomar esses devidos cuidados. Mas de início é isso, Grazi. E é interessante que é como você falou, a partir de um transtorno, que seria a compulsão alimentar, que ela basicamente é caracterizada pelo excesso de alimentos que a pessoa consome. Isso precisa acontecer pelo menos, no mínimo, 2 vezes na semana, por pelo menos 3 meses. E a partir daí não tem mais controle. E é como você falou, a partir daí geram outros transtornos. No caso, pode chegar à bulimia, da pessoa comer ou dedo na garganta para vomitar. Mas eu conheço também pessoas que comem, não vomita.
apenas come. E Isso, come, e come. E a gente sabe o risco que é, né? isso mesmo. É exatamente isso que é a compulsão alimentar. As pessoas elas chegam à obesidade, a obesidade mórbida. Tem muitas pessoas que se fazem o IMC, principalmente hoje no Brasil. Fast food, alimentação, você que é nutricionista sabe muito bem disso. Essas alimentações industrializadas têm feito um mal enorme para nossas vidas, né? Por mais que seja gostoso, por mais que você dê uma sensação prazerosa de início, ela tem trazido muitos malefícios para a saúde a longo prazo. Porque nós acabamos pecando, Grazi, por não pensarmos no futuro. Pensamos no agora, no momento atual. Poxa, eu estou aqui, eu estou me alimentando, eu estou na correria do dia a dia, eu estou no trabalho, eu estou fazendo isso, aquilo, outro, e acabamos esquecendo que o prejuízo vem a longo prazo, com hipertensão, com diabetes e assim por diante. Então, esses pontos são cruciais para todos os seres humanos, principalmente nós do século XXI, que temos sendo bombardeados, né? Pela mídia, pelo marketing, pelas coisas gostosas que vêm da indústria, né? Alimentícia, e tem feito um mal muito grande para a sociedade. Muito. Inclusive, esses são um dos fatores aí, né, de risco, de acordo com a psicologia, né? A gente vê, a gente quer, a gente deseja, né? E de acordo com a nutrição, o fator de risco para compulsão alimentar são as doenças crônicas não transmissíveis. Uma delas é o sobrepeso, a obesidade, como eu falei. A partir do momento que você é como um vaso quebrado, você trincou ele, você pode colar, mas ele nunca mais volta a ser igual. Ele sempre estará trincado. E na obesidade, a partir do momento que você começou a ganhar peso, isso, inclusive, a partir dos 6 anos de idade. Tem gente que gosta de criança gordinha. Ai, que bonitinho, gordinha. Imagina, a criança passou de 6 anos, ela continua gordinha, a partir dos 16 anos ela nunca mais vai conseguir voltar a ter um peso normal. Existem estudos que dizem isso. Ela tende a ser obesa mesmo pro resto da vida. Então, é muito importante, principalmente os pais, prestarem muita atenção na alimentação que vocês dão para a criança, porque a criança só vai comer aquilo que você der. Ela não sabe fazer, mas aquilo que você der, ela vai comer. Só um minutinho. Felipe, abre lá para o bem. A moça veio entregar ele da escola, faz parte, É gente. desse jeito. Bom, e aí essas doenças crônicas não transmissíveis, então, incluem a obesidade, incluem a diabetes, a dislipidemias. As dislipidemias basicamente são o colesterol elevado, o triglicérides elevado, e eu falo que tem muita gente que não presta tanta atenção nisso, porém, o colesterol, ele mesmo já indica quanto tempo de vida você vai ter. Existe um colesterol chamado LDL, um tipo de colesterol, quando a gente mede aparece LDL. Eu falo que ele, se você for pensar, LDL significa logo Deus leva. Se você for parar para pensar, porque é um colesterol ruim, então logo Deus leva, se você não controlar seu colesterol. E o HDL, que é o colesterol bom, é o hoje Deus livra. Então, o HDL é o colesterol bom, que através da atividade física, da alimentação adequada, é possível a gente controlar. Mas se teu LDL estiver ruim, logo Deus te leva. Muito cuidado, presta muita atenção nisso. E além dessa doença, né, dos triglicérides, tem também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é muito interessante, que ela vem... que ela vem aí através da alimentação também, do uso excessivo de medicação e álcool também. E ela não fica só nisso, só na gordura no fígado. Se você não tratar, ela pode ultrapassar, né, os limites aí e virar uma fibrose hepática. E depois disso... Peraí, que eu tô na live. E depois disso, ela pode chegar ao nível de cirrose. E a cirrose, ela não tem cura, então a cirrose não vem apenas da bebida, tá? Ela pode ser desenvolvida aí da má alimentação. Pode falar. Um ponto interessante que eu estava até
dando uma pesquisada sobre a questão dos transtornos, principalmente esses alimentares, é o transtorno na infância, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, é bem interessante. Há um transtorno que chama alotriofagia, né? Esse transtorno infantil é quando uma criança ela começa a comer terra constantemente, é um transtorno alimentar. Ela começa a comer ferros, ingerir ferros, plástico, de uma forma muito constante. É claro que a criança ela cria aquela curiosidade, eu vou pôr na boca para ver, né? Como diz Freud, né? É a primeira etapa. A primeira etapa lá do nosso desenvolvimento, a questão do prazer pela boca, né? Por isso que muitas pessoas não saem dessa fase, como diz Freud, e quando crescem, acabam colocando, sempre tem algo na boca, ou usam a alimentação como um prazer, usam o cigarro, ou a bebida alcoólica, qualquer tipo de vício, mas algo que dá prazer através da sua boca, a fase oral, como diz Freud. E aqui, dentro desses transtornos até infantis, há um transtorno também que é a ruminação, né? A ruminação é quando a criança, e é um transtorno até de certa forma que não é muito conhecido, mas o transtorno da ruminação, ela dá a ideia de crianças que vão se alimentando, mas a comida volta, né? É como se fosse isso no mundo animal, acontece muito com bois, animais assim, que eles ruminam, né? E dentro desse transtorno, que é a ruminação, né, um transtorno alimentar infantil, a criança acaba voltando, a comida volta para sua boca e ela acaba vomitando e aí trazendo malefícios para a criança. Ela acaba não absorvendo os nutrientes, acaba emagrecendo muito. Então, em todas as fases... Olá, amiguinho, tudo bem? Olha o tamanho do garotão aí. Grandão. Então, dentro... Lindo, lindo, lindo. Vai lá. Dentro de todos esses transtornos alimentares, a gente precisa, principalmente os pais, observar seus filhos. Esse é um conselho que todo profissional de saúde, de início, o primeiro olhar crítico e observador sobre a questão da alimentação é dos pais. É da avó que fica. Se percebeu que a criança ela não está comendo nada e de repente ela se isola num canto da casa, está comendo tijolos, está comendo terra, pode ser sim, se isso for constante, pode ser sim um transtorno, né? Esse transtorno que eu acabei de dizer para vocês. E é interessante também que, assim, do ponto de vista nutricional, há uma explicação para a criança comer terra, né? Geralmente, quando a criança está comendo terra ou está chupando as beiradas da parede, é porque... Quem nunca fez, né? Existe. É porque ela está com uma deficiência de ferro mesmo. E aí ela come a terra para suprir aquela necessidade, né, oculta dela de ferro. E é interessante até que você comentou, me fez lembrar, quando eu estava grávida do Benjamin, eu tinha muita vontade de comer gelo. Presta atenção. Eu tinha uma vontade, eu trabalhava na cozinha piloto, né, como nutricionista, então eu tinha uma vontade de ficar chupando gelo, e eu lembro que uma cozinheira falou para mim, Grazi, geralmente vontade de chupar gelo é anemia? Procura saber. Ela falou desse jeito. E eu fui nada, né? Eu não fui procurar saber, os exames aparentemente pareciam estar tudo normal. Eu também comia. Você comia? É verdade, ele comia gelo comigo, né? Tava na minha barriga. E aí, quando o Benjamin nasceu, eu tive anemia. Olha que interessante. Quando ele nasceu, me deu anemia, fiquei 3 meses amarela. E é interessante, eu chupava gelo, mas lembrando agora, me faz lembrar que hoje o que ele mais gosta é chupar sorvete. Não sei se é porque, por causa do geladinho, ele adora sorvete. Então é estranho. Que coisa. Mas eu começo a ver agora que faz sentido. Faz sentido sim. Eu comia gelo porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Pois é. Para comprar sorvete. Quem nunca? Meu pai não. A minha mãe era bebê ainda. Minha mãe, quando eu fiquei com 2 aninhos, minha mãe não tinha dinheiro para comprar sorvete. Eu não tinha, eu queria te dar. Abre lá. Obrigada. Vai lá. Seu filho é 10, que barato, hein? Que bênção.
Dá sorvete pro menino, Grazi. Então, agora eu tenho que controlar, porque se deixa, ele quer toda semana Toda semana. sorvete. Inclusive eu participei. Parabéns. Vai lá beber seu negócio. Inclusive, essa semana eu participei, né, de uma campanha da Voz Feminina, né? A gente vendeu sorvete. Bacana. E teve uma pessoa que não buscou, eu precisei buscar e deixei aqui em casa. Aí ele falou, mãe, de quem que é esse sorvete? Ele viu na geladeira, no congelador. Falei, é do César, deixa aí que é dele. Aí ele passou no domingo, ele ganhou um dinheirinho de uma irmã da igreja, ela quis abençoar a vida dele, um monte de moedinha de R$1. Deu para ele. Aí ele falou, mãe, esse dinheiro já dá para comprar um sorvete igual do César? Olha só. Na cabeça dele, ele queria dinheiro para comprar sorvete. Igualzinho. Daí eu falei, não, sorvete em excesso, parabéns. Sorvete em excesso faz mal também, porque pode entupir veia. Aí ele já tá pegando esse naipe também. Realmente, é muito... eu amo doce. Eu amo doce. Minha esposa sabe muito bem disso, né? Acho que foi um começo do ano, eu fiz alguns desafios pessoais meus para conseguir controlar, porque a Beth estava aparecendo. E o médico falou, você vai ter que se cuidar. Então comecei a caminhar todos os dias, comecei a reduzir a quantidade de açúcar. Fiquei alguns dias sem, realmente, literal. Falei, vou dar um choque térmico no organismo. Vou dar um choque, um chacoalhão para ver se dá uma melhorada. Melhorou. Mas o prazer, olha só, pessoal, o pessoal que está com a gente aqui, o prazer pela alimentação, a alimentação é coisa impressionante. Ela nos dá uma sensação de prazer que nós, seres humanos, amamos comer. Principalmente, Grazi, quando a gente está ansioso, a ansiedade ela vai nos levar à alimentação, né? Ou alimentação, ou algum outro tipo de vício. Porque, principalmente, para quem tem transtorno, só esclarecendo, uma coisa é ter transtorno de ansiedade generalizada, esse tipo de transtorno. Outra coisa é a ansiedade em si, porque todo ser humano tem um nível de ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade, ele acaba dominando o ser humano de uma forma tão intensa que ele sente falta de ar, que ele acaba passando mal, sensação de que vai morrer, né? E esses tipos de sentimentos vêm do transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade comum mesmo, que nós temos no dia a dia, às vezes a correria, o estresse, tudo isso juntando, nos faz chegar em casa e a primeira coisa que a gente faz é abrir a geladeira. O que tem para comer? Então nós somos levados, nós seres humanos somos levados a isso, a nos alimentar, a olhar o que tiver na frente e se alimentar. Mesmo que os alimentos, Grazi, não sejam nutritivos, não tenham a proteína adequada, não sejam realmente saudáveis, né? Porque a gente só quer alimentar a sensação do nosso paladar, que dá essa sensação no nosso cérebro de prazer. E existe uma relação entre intestino, né, e cérebro, estômago e cérebro. Sim. E a nutrição explica isso, né, que quando a gente se alimenta, o nosso estômago ele manda uma mensagem para o cérebro, né, dizendo, para de comer que eu estou satisfeito. E isso é através da liberação de um hormônio conhecido como leptina, que é o hormônio da saciedade. Sim. E essa sensação, ela demora 20 minutos para ser liberada. Então, a compulsão entra aí também. Geralmente, quando a pessoa come rápido, ela come menos que 20 minutos. Ela come em 5 minutos, 10 minutos, talvez. Não deu tempo de mandar mensagem. Aí ela come tanto que a hora que cai, né? O hormônio leptina manda mensagem, a hora que chega lá, isso. Fala, chega, né? Aí ela já tá morrendo de tão cheia, né? Que as pessoas passam mal. Já ouvi gente falar, nossa, tô passando até mal. É claro, comeu mais do que cabia no estômago. E tem uma outra coisa também, nessa questão que você falou, o doce dá a sensação de bem-estar, porque existe uma explicação científica também, que diz que um hormônio do bem-estar, né, que a gente conhece como serotonina, ele é metabolizado no nosso estômago, no nosso intestino. Ele não é metabolizado no cérebro. Ai, Grazi, mas é um hormônio, mas não é aqui. Sim. Aqui acontecem as sinapses neurais, mas ele é metabolizado no intestino. E aqui o teu intestino ele sempre vai pedir mais do mesmo. Quanto mais doce você der para ele, mais doce ele vai te pedir.
Ele só vai querer doce, 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 porque ele quer se sentir bem, você quer, né, te dar aquela A sensação de felicidade, né? dopamina, isso, de dopamina, de alegria. Porém, existe um outro hormônio conhecido como endorfina também, que ele também te dá a sensação de bem-estar. Porém, ele não precisa entrar. Ele pode ser produzido, mas através da atividade física. Então é algo externo. Você pratica lá fora e ele entra aqui dentro. Olha que interessante. Muito É uma interessante, muito opção interessante. também. Hoje tem falado muito nisso, né, Grazi? Sobre a questão da dopamina, serotonina, né? Tem se comentado muito, né? Eu estava lendo um livro de uma psiquiatra muito famosa, né? Até um best-seller, que fala sobre a geração da dopamina, né? Geração dopamina. Esse é o nome do livro. E é muito interessante que ela é uma psiquiatra, e ela começa a falar sobre casos na clínica dela de pessoas que vivem pelo prazer. Esse é o grande problema hoje da nossa vida, da nossa geração, do nosso tempo. Nós não sabemos o que é e não queremos vivenciar a dor. E a dor faz parte da vivência humana. A gente só quer viver pelo prazer. E aí é o grande problema, porque quando nós estamos novos, e aí a gente vai se alimentando muito mal, e aqui eu nem falo necessariamente de um transtorno de compulsão alimentar, ou qualquer transtorno alimentício aí, mas é uma questão de olhar para o futuro. Porque a gente nunca imagina a gente velho. A gente sempre imagina nós o agora, cheio de energia, com saúde. Mas uma coisa eu ouvi, eu guardei isso no coração, que eu achei muito interessante. Um dia a fatura vem. Né? E quando a fatura vem, quando a gente não se exercita, quando a gente não se alimenta de uma forma adequada, quando a gente não dorme, Grazi, esse é um dos grandes problemas também. As pessoas não conseguem dormir de uma forma adequada. Alguns especialistas falam que nós precisamos dormir entre 7 e 9 horas. Uma pessoa adulta tem que dormir de 7 a 9 horas. Se nós dormirmos menos de 6 horas por dia, com o tempo, a gente vai sofrendo as consequências, né? Podemos chegar até no estado de demência, de problemas cerebrais, muito sérios. E as pessoas pensam, poxa, veio do nada a doença, veio do nada esse problema mental. E, na verdade, é falta de dormir. E sabia que a compulsão alimentar, por exemplo, a pessoa que cuida, que se trata desse tipo de transtorno, precisa ter um sono adequado e dormir de uma forma suficiente. Porque quando nós estamos com sono, isso já acontece com todo mundo. Quem está aqui na live sabe muito bem disso. Você está com sono, o que você faz? Você acorda meio sonolento, uma das primeiras coisas que vamos buscar é algo para se alimentar. Tomar um cafezinho, comer, às vezes, coisas que nós nem queríamos. Né? Quando a gente está sonolento, a gente faz muito isso. Às vezes você está passando na frente de uma loja, está vendendo ali umas coxinhas. A gente não está aqui aconselhando, poxa, para de comer, nada disso. Mas a gente está colocando aqui alguns pontos importantes, é que a nossa vida, ela é pautada por sentimentos e desejos. A gente fala muito, poxa, o ser humano é racional. Na prática, o ser humano é mais sentimental e mais emocional do que racional. A gente vai pelos impulsos. A gente não para e pensa, poxa, se eu comer isso, tá muito gorduroso, eu já tenho colesterol alto. Não, a gente só fala, me dá aí. Né? Amanhã eu vejo o que eu faço. Né? Eu estava em sala de aula, juntamente com a minha professora, por isso que hoje eu amo bastante a abordagem TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental dentro da psicologia. Existem algumas abordagens que a gente chama, né? Que é a psicanálise, a psicologia humanista, o behaviorismo de Skinner. São as abordagens científicas que a gente tem que escolher uma delas ou se adaptando aí para ser uma mais próxima que venha aí ajudar o nosso paciente. Entre elas, existe aí a terapia cognitiva comportamental, e ela falou um caso muito interessante de um parente dela que ele era diabético e ele comia, né? Ele comia de tudo. Não, eu vou aumentar. O argumento dele era, eu aumento a dose da medicação. A grifagem,
Não, eu vou tomar 2, eu tomo um só, mas vou exagerar um pouquinho agora, mas tomo 2 grifages depois, ou tomo um pouquinho a mais. E, na verdade, depois, com o tempo, ele acabou sofrendo as consequências aí, chegando até a óbito. Foi muito grave. Porque não teve mais como controlar. Porque, às vezes, as pessoas, o que elas pensam? Não, eu tô aqui, tô comendo, tomo um remedinho, resolve. Não, a gente precisa controlar a alimentação e aí a gente precisa primeiro sabermos quem somos e lidar com as nossas emoções. E aí que entra, né? A nutrição é importantíssima e a psicologia também é muito importante para a gente reconhecermos esses pensamentos automáticos que a gente chama, né? Porque às vezes os desejos vêm de pensamentos automáticos. Às vezes nós estamos, esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, Graça. De repente ela estava assistindo, ela estava, acho que um joguinho lá no celular e tal. E ela nem percebeu, no subconsciente dela, o joguinho tinha pizza. O joguinho tinha pizza. Mas ela não reparou que o joguinho tinha pizza. E de repente ela falou, nossa, eu tô com desejo de comer pizza. Eu fui olhar o celular dela, deixa eu ver esse joguinho, vou jogar um pouquinho também e tal. E ela olhou para mim e eu olhei para ela e falei, amor, mas o joguinho tem pizza. Então, percebe que há uma conexão sempre, né? E algum fator, algum gatilho que vai nos levar a isso. Um outro exemplo bem prático, a minha filhinha, ela viu esses dias, ela gosta muito de JP, né? Maria Clara e JP. Até eu canto a musiquinha. Tô indo para o trabalho e a musiquinha não sai da minha cabeça. Que é o dia inteiro assistindo, né? E aí ela assistindo certo episódio do pessoal, né, Maria Clara e JP, dentro de uma das cenas mostrava sorvete. Ela olhou para mim, papai, quero sorvete. Então, perceba que nós, seres humanos, somos sentimentais, somos emocionais, melhor dizendo. Somos emocionais. Somos movidos mais pela emoção. E por isso que às vezes nós assistimos muitas coisas. Poxa, eu estou assistindo uma propaganda do McDonald's, estou assistindo uma propaganda do Burger King. Poxa, vai trazer em nós um gatilho para que a gente consuma aquilo. Mesmo depois de jantado, por exemplo. Almoçado, por exemplo. Então nós devemos aí ter esses pontos importantes para que a gente saiba lidar com o alimento da forma mais saudável possível. É interessante, porque eu falo que a Bíblia fala, né? Os olhos são a candeia da alma. A alma está relacionada às emoções. Então, tudo que você vê, você quer. Não é? Você, como teólogo, sabe disso. E é interessante também isso que você falou desse paciente que tinha diabetes, né? Acabou chegando a óbito. Infelizmente, a maioria das pessoas não sente. Não sente. Eu falo que eu atendo desde 2012, né, como nutricionista, tenho meu consultório, trabalho com emagrecimento. Então eu falo que tem muitos pacientes que já passaram comigo e assim, você via eles falando naturalmente, às vezes alguns até tomavam medicação, eles não se sentiam mal. E falava, como você falou desse paciente, depois eu aumento a medicação, aí depois eu tomo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falo que eu já sinto tudo. Eu sinto, nossa, se eu vou beber um copo de água a hora que eu acordo, eu sinto a água descendo aqui, passando no esôfago, caindo no estômago, eu sinto tudo. Parece que, sabe, eu tenho muita sensibilidade no meu corpo. Mas tem gente que não sente nada. E come. E até no fim do ano eu fiz uma experiência. Falei, será que eu consigo comer como uma pessoa que come compulsivamente? Come demais. Aí no fim do ano a gente tem as festas de Natal, né? Eu comi uma sobremesa, não era nem um almoço, comia sobremesa, que era um pavê de maracujá, alguma coisa assim. Acho que era um pavê de maracujá. E eu comi. Bom, hein? Comi um. Tava muito bom, comi 2. Comi 3. 3 foi o que coube, não cabia mais, foi suficiente. A hora que eu cheguei em casa, mas eu cheguei com uma dor de cabeça que eu não aguentava levantar da cama. Eu dormi 12 horas. De um dia para o outro, 12 horas, nem vi as crianças jantando, meu marido que se virou aqui com eles. Para você ver como foi tóxico para mim. Eu passei tão mal, eu falei, nunca mais, eu não nasci para ser gordinha. Nunca mais eu como desse jeito. Que coisa mais horrível. Foi horrível mesmo, eu me senti muito mal. Mas quem não sente nada, come, e deixa a vida levar, né? Tem até um comentário aqui, ó. Peraí, vamos ver aqui o comentário do pessoal. Deixar eles participarem. Vamos lá. Tem um comentário.
da Carol, que a Caroline tinha falado, é isso mesmo, sobre o doce, né? Quando você falou do doce. Pois a Milena Freitas também falou verdade. A Caroline, super verdade. Ela tá vendo todo mundo concordando aqui com a gente. E tem uma mensagem aqui maior, peraí. A Thaís. A Thaís, ela falou, e é por isso que a mudança deve iniciar na cabeça. Se não virar chavinha na reeducação alimentar, medicamentos, cirurgias que não farão milagre, né? Mudar o ambiente, mudar as rotas totalmente. Não adianta só ir no nutricionista e não mudar as emoções, é como a gente está falando aqui. Entender que comida é combustível, não prazer. Exato. Eu falo que teve uma vez que foi colocar gasolina no carro e o moço errou, colocou álcool. O carro não andava. É desse jeito. Estava assim, dando soquinho, não andava. E eu falei, olha, o carro é um bem material, mas o nosso organismo é o nosso carro, né? É o que Deus nos deu para andar, para cuidar da nossa vida, e ao homem só foi dado a chance de viver uma vez. A gente não tem 7 vidas como gatos. Então é muito importante a gente tomar conta de tudo que a gente precisa, cuidar da saúde, praticar atividade física, cuidar da alimentação, né? Descascar mais, desembalar menos, porque a gente sabe que o final de tudo, né? O que acontece? Ops, quase caiu. Aí, ó, tem mais uma mensagem aqui. Vamos ver. Não, acredito que é só isso, entender comida como de novo. Bom, são essas. Mas, gente, vocês podem ir participando, fazendo perguntas também, tá? A gente vai responder. E agora, Everton, eu trouxe mais uma perguntinha. Certo. Fatores que levam à compulsão. O que você acredita que faz uma pessoa comer compulsivamente? Não apenas as emoções, né? As emoções é um fator. Sim. Mas assim, o que você acredita que além da compulsão? Estresse ou mais alguma coisa? Assim, diante da ciência, né, nós temos que perceber esse ponto, que são inúmeros fatores que levam a pessoa a exagerar na comida. Lembrando, pessoal, uma coisa é compulsão alimentar como um transtorno. Outra coisa é eu ir numa festa de aniversário, principalmente nós que amamos, eu particularmente amo aniversário de criança. Vou exagerar um pouquinho, né? É outra coisa. Ali eu sei que eu tô fazendo, eu tô comendo, né? Exagerei um pouquinho, entendi que exagerei, a barriga fica enorme, a gente não consegue nem falar, fala, tô passando mal. Quem nunca fez isso, né? Poxa, chegar em casa, tô passando mal, não consigo nem me mexer. É dessa forma. Agora, os transtornos, eles são, como foi comentado no início da live, eles são gerados, eles podem advir de vários fatores. Questões biológicas influenciam sim. O meio, aí a gente na psicologia, principalmente dependendo da abordagem, acreditamos nisso, que é a questão da livre escolha, da decisão de cada ser humano. O meio influencia sim. Por exemplo, se todo mundo da sua casa come mal, a tendência é que você entre no barco e coma mal também. Se os pais comem mal, só comem besteira todos os dias, todo dia iFood, todo dia hambúrguer, todo dia pizza, todo dia aquilo, as crianças não sabem nem o que é uma salada, o que é maçã, o que é banana, o que são frutas, legumes e assim por diante. A culpa é de quem? Do individinho que está lá de 2 anos, de 3 anos, ou os pais que realmente não conseguem ter uma educação alimentar? Então, assim, a gente precisa entender que o meio influencia sim. Mas para uma pessoa adulta, ela consegue, o seu processo mental já é mais estruturado. Ele sabe realmente, as informações estão aí a rodo na internet. E também por meio da medicina. Como, por exemplo, alguém vai no seu consultório, Grazi, poxa, preciso de ajuda, eu estou me alimentando muito mal, me sinto muito cansado. Aí você vai passar vai fazer toda aquela análise que você faz, né? Ver como o comportamento do paciente, o que ele gosta, o que não gosta de comer, ver a melhor forma para ajustar essa alimentação dele. No caso, pessoas que, por exemplo, elas estão numa família que estão conduzindo ela
para uma má alimentação em relação a crianças, realmente aí se torna um pouco mais indefeso. Mas para adultos, a decisão, e aí a gente também fala isso na FENO, que é a questão do livre-arbítrio, que é a decisão de escolha. O meio influencia, mas o ser humano é que vai decidir como que tudo isso que está sendo gerado, a alimentação, que ele vai ingerir ou deixar de ingerir, é uma decisão pessoal dele. É claro que uma pessoa com transtorno, ela precisa aí de um tratamento mais prolongado e passar com profissionais qualificados. Às vezes, com certeza, passar com um psicólogo, um psiquiatra, com um nutricionista. Às vezes, dependendo do caso, Grazi, e a anorexia, estudando um pouquinho sobre isso, vai falar sobre a questão da na adolescência de jovens que acabam cometendo suicídio, né? Pessoas que acabam, através de um transtorno alimentar, que às vezes para os pais está parecendo besteira, é bobagem isso. Não, não é. Então, a gente tem que ligar aí o sinal de alerta, né? Jovem que se isola, come sempre isolado, e aí a gente acaba, não, ele gosta de ficar no quarto, às vezes nem está comendo ou come, depois vai vomitar e ninguém percebe. Então, esses pontos são importantes para a gente entender que o meio influencia sim. Mas a decisão para uma pessoa sadia, pessoa que não tem nenhum transtorno, a decisão sempre vai ser dela. Por mais que o estresse venha, por mais que a ansiedade ali, preocupação do dia a dia, dívidas, casamento, filhos, às vezes tudo isso influencia demais o comportamento humano. Entretanto, no final, quem vai decidir somos nós. Porque nós temos que aí, um comentário bem interessante da Thaís, é procurar caminhos, alternativas. E as alternativas, elas vêm através de um autoconhecimento e através de procurar meios que não me leve exatamente para aquele caminho. Porque eu entendo que aquele caminho vai me prejudicar no futuro. Né? Lembrando do livro da nossa querida psicanalista que eu acabei de citar um tempo atrás. A dopamina é maravilhosa, mas a dopamina em excesso nos faz viciosos e nos faz sem contentamento nenhum. Então, nada que a gente deseje, nada que a gente faça é bom o suficiente. E às vezes a gente precisa contentar com o que tem, contentar-se com o que nós temos à nossa frente, com o alimento que nós temos, né? Se o alimento é básico, beleza, mas é o alimento que nós temos, e entender que o transtorno ele pode vir aí através de inúmeros fatores, mas quando a pessoa ela entra nesse estado desse transtorno mental, ela precisa procurar tratamento urgente, sem pensar duas vezes. Com certeza. E pode vir também por estresse, como você falou, mais uma vez pelas emoções, né? Às vezes a pessoa tem a necessidade de aprovação. Eu queria fazer tal coisa, minha mãe me segura. Tá bom, Bico, peraí. Tomei banho. Daqui a pouquinho a gente conversa. Minha mãe me segura, o meu pai não deixa, eu não consigo fazer alguma coisa. Então, a necessidade de aprovação, a necessidade de ficar se comparando, a comparação é um problema. Ficar se comparando com os outros, aquilo gera uma compulsão, porque ele tem uma casa melhor, ele tem um carro melhor que o meu. Aí eu não consigo, vou comer. Exato. Com o corpo. Mulheres, observam bem vocês. As mulheres são mais emocionais do que os homens, né? Mas as mulheres, principalmente a mídia, o marketing... Não, isso é. O homem ele acaba se tornando, dependendo da situação, por exemplo, se ele vê uma propaganda na televisão, ele se não for do interesse dele, não é jogo de futebol, o homem não é tão propenso a essas coisas emocionais, por mais que isso atrai. O ser humano, o homem principalmente, ele é mais tendencioso a questões sexuais, né? O homem ele observa muito essa questão sexual, sexo oposto, aquela coisa toda. Mas a mulher, principalmente a mídia, o marketing é voltado e bombardeado para as mulheres. Por isso que hoje em dia as mulheres elas procuram, né, através do conhecimento, através da autoafirmação, no mercado de trabalho, aonde elas estiverem, elas precisam ser felizes. Felizes por si só.
Porque o grande problema... Tá nascendo a marca. Hã? Olha ali, ó. O que Ele tá falando do dentinho dele que tá nascendo. Meu tá Deus. nascendo? Bicho, vai nascer um dentão, hein? Depois a gente conversa. Vai lá, estica o popô. E aí? Então, as mulheres precisam tomar esse cuidado. Comparar o corpo da atriz fulano de tal com o seu corpo. É. E no Instagram tem muito isso, né? E, pessoal, entenda, o algoritmo do Instagram, ele é expert em bombardear-nos com aquilo que a gente já viu. E às vezes o pessoal fala assim, pô, mas só aparece isso pra mim aqui no feed. Olha aqui, só aparece pra mim. Não, aparece porque você viu alguma vez e o algoritmo viu que você gostou. Ah. Então, toda vez que você fica mais de 3 segundos, 4 segundos num vídeo, você tá dando a ideia de que, poxa, eu tô gostando disso. Exato. Então, assim, quando você começa a olhar roupas, só vai aparecer roupas. É um negócio de absurdo. O algoritmo, a internet é assim, né? As vendas online são assim. Então, nós precisamos entender que a comparação é injusta. Grazi, é injusta. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de um ator famoso que ganha milhões. Você, mulher que está aqui na nossa live, você não pode comparar a sua vida, o seu corpo, com a fulana de tal. Não. O seu corpo é seu corpo, você é única. Mas o grande problema nosso é que a gente não. Eu preciso fazer academia, acaba se tornando também aí um problema enorme, porque eu vou na academia e aí todos os dias eu preciso ir na academia, todos os dias eu preciso dar o meu máximo. Ao invés de 1 hora por dia, eu fico 2, 3, 4, enquanto não vê resultado nenhum. E quando vê resultado, Grazi, mesmo o resultado sendo bom, o corpo da mulher ficou muito bom, mesmo assim ela não é suficiente para ela. Ela quer sempre mais, quer sempre mais. Para o homem também, isso tem acontecido com muitos homens. Acabam, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu preciso me dar o meu máximo. E aí a pessoa acaba se esquecendo de coisas também relevantes na vida. O exercício físico, Grazi, que a gente vai comentar depois como um dos fatores que são realmente muito importantes para o cuidado aí de transtornos alimentares, a gente precisa pôr em pauta que ele é bom, entretanto, com moderação e cuidados para não extrapolar aí a ideia de que o exercício físico é a vida em si só. As pessoas acabam vivendo dentro das academias e o casamento dela aí passando por problemas muito graves. Ou o filho com um transtorno compulsivo alimentar e ele ou ela não dando bola para isso. Então a gente precisa parar com esses padrões, criar esses pensamentos visionários, de visões, uma cosmovisão que nós temos do mundo, de que o mundo tem que, esse padrão de beleza eu preciso alcançar. Não. Padrão de beleza a gente tem que alcançar quando a gente tem em nós mesmos. Eu sou bonito, eu sou bonita por si só. Porque eu nasci, eu tenho um rosto, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu corpo. É claro que temos que nos cuidar. É claro que se você está numa obesidade, precisa se cuidar, praticar exercício físico, né? Obesidade não é lindo. Obesidade não, obesidade traz doenças. Infelizmente a gordura faz mal para o nosso corpo. A gente hoje é muito mais sedentário do que as gerações passadas devido à tecnologia. Então vamos nos cuidar. Vamos cuidar e parar de nos comparar com outras pessoas, porque aí a gente está sendo injusto conosco mesmo, né? E porque nós não temos, a nossa vida é única, nós tivemos oportunidades diferentes, nós somos pessoas diferentes, então nós temos que ser tratados como únicos no meio desse mundão de meu Deus. Com certeza. Com certeza. Peraí, deixa eu... chegou da escolinha, quer participar. Tô escrevendo. Peraí, vou ver, tem perguntinhas aqui. Tô escrevendo. A Caroline perguntou se comermos doce à noite tira o sono, que ela falou que comeu um pedaço de doce esses dias, estava com muito sono e do nada perdeu o sono. Se tem alguma coisa a ver. Bom, Carol, eu quero que você imagine o seguinte, o nosso cérebro, ele consome 200 gramas de açúcar por dia. Então, e essa é a principal fonte. 200. E o açúcar é a principal fonte de energia que o cérebro consome. Então, naturalmente, se você está com sono, você comer doce, comer um açúcar,
você vai despertar, você vai acordar, porque você deu energia, você deu combustível, como a gente está falando aqui, você deu combustível para o seu cérebro. Então, você vai despertar, tem tudo a ver, tá? E aí, ela falou aqui que o café tira fome, né? Isso é verdade. Isso é verdade, ela está falando. Bom, deixa eu ver aqui. Peraí, Tira mesmo. eu não gosto de café, então... Eu gosto. Eu também não sou muito fã. Mas os amantes de café aqui, pode ter certeza, Vai podem me brigar. dizer melhor por experiência própria, né? Se o café... Um dia numa igreja católica, eu tomei café. Eu tomei café. Tomei Tomei café, café. dá licença. Tomei café. Parabéns, tomou café com a avó. Ó, aqui tá falando. A Milena tá falando, eu sempre busquei abrigo na comida. Nunca tratei como transtorno. Nunca fui atrás da verdade. Mas isso é desde a infância. Quando não estou bem mentalmente, piora. Mas como a gente disse desde o início, a Milena tá aí, a gente tem que separar muito bem essas questões, né? Porque hoje em dia também a pessoa, por exemplo, a pessoa um pouco agitada, não é transtorno de hiperatividade. A gente já vai rotulando as pessoas sem nenhuma análise, sem nenhuma avaliação psicológica devida, sem nenhum tratamento, sem nenhuma observação, né? Porque às vezes tem pessoas, a nossa personalidade é muito confundida nesses pontos. Se a pessoa é um pouco devagar, não, deve ter alguma coisa. E não é necessariamente sempre assim. Precisamos, por exemplo, eu como um pouquinho a mais, não tô num dia legal. Né? As mulheres passam por essas questões hormonais, né? Sofrem um pouquinho com isso, né? Com a variação hormonal, e aí, poxa, ela quer um chocolate. Não, isso não significa que está com um transtorno, né? Na verdade, ela precisa daquilo para dar uma fugida de um pouco daquele estresse que ela está passando, né? Assim acontece também com homens, né? Com o gênero masculino também, e nem sempre é transtorno. Esse é o ponto que a gente tem que observar. Porém, a ansiedade, estresse, depressão, transtorno de ansiedade, né? Que foge aí um pouco mais severo. Precisamos prestar bastante atenção que tudo isso vai desencadear alguma coisa. E aí a comida pode ser o alvo, né? Podemos aí comer de uma forma desenfreada. Você pode ver que as pessoas estão sempre em busca de buscar um gatilho de fuga, né? Olha aqui, Pode ver, se não é a comida... Olha aqui a minha foto. O coelhinho, bem, né? Essa é a minha foto. Tá bom, meu amor. Sua foto. Ó, deixa eu falar contigo. E é bem como você falou, as pessoas estão sempre em busca de um gatilho de fuga. Então, se não é a comida, para alguns é o álcool, para outros é a droga. E é tudo querendo minimizar as emoções. Abafar as emoções. Um dia na escola eu comi um de cachorro quente. Tá bom. E aí, eu falo que, nesse sentido, os transtornos, né, comportamentais, eles acabam sendo como uma panela de pressão. Ele começa baixinho, né, silencioso. Daqui um pouco tá... né? Já desse jeito, não é assim a panela de pressão? Faz barulho, exato. E começa baixinho. Então é importante começar a visualizar, a perceber já como tem sido as suas emoções e a ter esses gatilhos de percepção. Falar, se acontece isso, eu quero correr pro abraço para isso, então está acontecendo alguma coisa. Entender o que está acontecendo com você ajuda no tratamento. E aí com aqui... certeza. Sim, aí aqui a Ana Paula Soares colocou: estresse atrapalha perder peso junto com a ansiedade, atrapalha por conta do cortisol. Cortisol é um hormônio que ele naturalmente é produzido no seu organismo, porém quando ele está em excesso, que isso acontece durante os períodos de estresse, ele bloqueia o emagrecimento. É interessante, né? Mas o cortisol ele acaba bloqueando o teu emagrecimento porque ele ativa a insulina. A insulina é o hormônio que guarda reservas de energia. Olha que coisa. Eu falo que ele não vem brincar sozinho, ele vem e chama um amiguinho ali, ó. Vem cá, pá. Verdade. E aí atrapalha o emagrecimento. É exatamente assim que acontece, tá? E aí a Ana colocou também:
perca de peso nos homens são mais fáceis do que mulheres. Porque os homens eles têm mais músculos. As mulheres foram feitas para reproduzir, tá? É Por mesmo. isso que elas têm. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É E mesmo. por isso elas têm mais